Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Que Te Move, esse projeto que nasceu no meu coração, Paula Cabral, e da Vanessa, então, que vem reunindo vários nomes aqui da nossa cidade e arredores, trazendo uma mensagem de esperança, de network, de reflexão sobre vários assuntos: saúde, Deus, família e trabalho. Sejam todos bem-vindos. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast O Que Te Move. Eu sou a Vanessa e antes de nós começarmos essa conversa muito especial com o nosso convidado, nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto, que são eles: a Silva Distribuidora de Sorvetes Nestlé, Rede Polo Supermercados, Atacadão do Óleo, CrossFit Capão da Canoa, São Miguel Materiais Elétricos, Debastiani Nunes Odontologia, Óticas Rosário, MS Mídia, Neia Moda Feminina, no qual nós estamos vestindo a moda feminina da Neia, Remax VIP, que nós estamos aqui nessa linda casa, nesse cenário, né, que a Remax proporcionou para nós, Bianca Dresch, a nossa maquiadora que faz a nossa make, né, durante já a segunda temporada, e também o Espaço da Mulher pelas mãos da Daia e da Dani. E também temos Nestor Café, Serviços Corporativos, Cabral Papelaria e ISO Produtora. E hoje estamos com um nome muito forte, né, que nós já tínhamos com a presença, né, desejando esse momento tão especial, alguém que inspira, que ajuda, que leva a palavra de Cristo e que vem e continua transformando a nossa cidade de Capão da Canoa, que é o pastor Luiz Fernando. É uma honra tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra para mim, Paula, Vanessa, a grande audiência de vocês. Muito bom estar aqui no O Que Te Move. O nome, como eu já falava, é emblemático. Uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Pode se apresentar, né, para quem está aí então do outro lado, porque a gente sabe que tem um currículo muito grande, mas o mais importante, né, a essência, o que tem aí no coração, mas vale, né, fazer essa ressalva para os nossos telespectadores. Que bom, eu sou empresário e mentor também de outros empresários, né, mentor de vida também, life, né, e business, e sou pastor da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Capão da Canoa, um lugar onde a gente congrega muitas pessoas da sociedade aqui de Capão, de Xangri-Lá, da região, e estamos buscando viver o que o Senhor Jesus nos ensinou a viver nessa terra, sem pregar religião. Religião é o que nos separa. O amor de Deus nos une, nos integra. Então é isso que a gente já está fazendo há 20 anos, desde 2006. Cheguei aqui em Capão da Canoa e, para a glória de Deus, estamos vivendo um momento muito bom em comunidade, na nossa querida Igreja Batista Filadélfia e com toda a sociedade caponense. Amém, né? Que maravilha. Hoje o nosso tema, então, é sobre a presença de Deus, né? Nós que estamos aqui neste plano, né, de passagem, procurando a salvação, tendo dia a dia, né, a chance de sermos pessoas melhores e tendo tantas pessoas que nos inspiram, que nos levam mais perto de Jesus e dos seus ensinamentos. Como está sendo esse resgate, essa forma de trazer, né, então, cada vez mais pessoas para estarem perto realmente de Deus e sentirem, né, o que Ele faz, o que Ele transforma nas nossas vidas. Paulo e Vanessa, eu costumo dizer o seguinte: as relações humanas, elas esfriaram, mas tem algo dentro de nós que busca esse contato com o que é eterno, com o que é divino, com algo que nós não sabemos explicar apenas na nossa razão, né? Mas que pulsa dentro de nós e vibra. E eu, esses dias, estava vendo de uma forma muito triste, né, alguém colocar o seguinte: olha, eu não acredito em Deus porque eu não sinto Ele, né? Eu não vejo, então eu teria que vê-lo. Mas o ar que a gente respira, a gente também não vê. E ele segue sendo fundamental
para nós. Não é? A presença está garantida em Mateus 28, no verso 20, Jesus ele diz o seguinte, que nós fizéssemos discípulos, ensinando a guardar tudo aquilo que ele nos havia ensinado, e Jesus deu uma declaração que é importante demais, e eis que estou convosco todos os dias. O Jesus que foi morto, que ressuscitou, que foi ao céu, e o Espírito Santo dele, que é a presença dele em nós hoje, deu uma garantia. Eu estou convosco. Então, hoje, nós conseguimos ter a presença dele nas atitudes, na religião correta. Muitas vezes nós falamos de religião de uma forma errada. Nós dizemos, a religião é católica, a religião é evangélica. Isso eu acredito que são denominações. A verdadeira religião, no termo grego, religare, ligar novamente o homem a Deus, é o amor de Jesus. Esse é o segredo. Nós temos uma lei áurea, uma lei de ouro no Evangelho, em Mateus 7,12, quando ele diz, o que é religião? Tudo, pois, que quereis vós que os homens vos façam, fazei vós a eles. Essa é a lei e esses são os profetas. Ou seja, tudo que foi ensinado é você amar o próximo como ama a si mesmo. A si mesmo. É verdade. E na verdade, assim, nós preparamos algumas perguntas, né? E a gente quer entender, assim, como é que alguém pode perceber que está vivendo longe da presença de Deus? Hoje nós amargamos, e no nosso estado, no Rio Grande do Sul, o aumento progressivo dos feminicídios. Não é? Alguém que atenta contra a vida de uma mulher, esse está totalmente distante de Deus. Nós vivemos hoje maior tempo de abusos de toda ordem, assédio moral, abuso moral, assédio sexual, abuso sexual, assédio de violência contra a pessoa humana e a violência, o abuso autoritário, violento, enfim, tudo isso mostra um ser humano que está distante de Deus. Hoje nós vivemos e estamos perdendo os filhos. A família está perdendo os filhos dentro de casa por celular, por quarto. Nós pegamos o que, lamentavelmente, eu questionava já há muitos anos, o sistema norte-americano da família estar unida. O que era? Era a família dentro de casa. Então, a mulher estava pela sala ou pela cozinha, o marido estava pela sala ou pela cozinha e os filhos no quarto. Não é? E isso hoje é uma realidade que veio para nós. Nós perdemos aquela identidade de ter uma família ao redor de uma mesa. A tecnologia ela veio para facilitar, mas ao mesmo tempo ela está moldando o cérebro e o comportamento desses jovens também, né? E tornando eles, se nós não resgatarmos esse jovem, né? Eu tenho 2 filhos e o resgate ele é diário. Esse trabalho ele é diário. A Paula tem 2 meninas e cabe a nós pais termos esse discernimento e trazermos eles para próximos de nós. E como é que a gente faz isso? Vamos todos sentar à mesa, vamos todos agradecer, vamos todos estar juntos, porque essa distância, né, as pessoas falam muito, estou muito distante, mas a distância, há um abismo entre o quarto do filho e a sala da casa. É verdade. Imagina de Deus aí, né, que o povo no geral, como tu bem falaste, eu não sinto, eu preciso me conectar de uma forma, eles buscam em muitos lugares, às vezes até em muitos barulhos, o que a gente precisa entender que é no silêncio, que é na oração, que é no momento, às vezes, do quarto fechado, que vai ser no momento da dor também, né? Muitos se aproximam e sentem esse amor de Deus na dor, mas não precisa a gente esperar a dor para resgatar e para sentir isso. E eu sou muito adepta a rotinas, rituais, né? Então, assim, para mim é essencial na minha família e eu levo isso, eu já fui catequista também da Igreja Católica durante 10 anos antes da minha filha nascer, logo que a gente chegou aqui em Capão da Canoa, a minha filha mais velha. E é um aprendizado, porque eu estou servindo, mas eu estou aprendendo e eu estou fortalecendo a minha casa e de outras pessoas. Né? Deus capacita, né?
Ele não escolhe, ele capacita. Se tu der o teu sim, se tu querer fazer parte do reino, com certeza os caminhos vão abrindo. E aí a importância do trabalho com as famílias, com os homens, com as mulheres, né? De todas os nossos afazeres, das nossas comunidades, das nossas igrejas, em resgatar, e isso vocês fazem muito bem. O que nós precisamos entender hoje? Na teologia, Vanessa e Paulo, nós falamos de um Deus transcendente e o mesmo Deus ele é imanente. O que quer dizer isso? É o Deus Senhor de todas as coisas, Deus do universo, Deus que criou o lado escuro da Lua que vimos a Artemis 2, né? essa nave espacial, voltar a circular. Né? A Lua foi a que chegou mais longe da Terra. Né? Então, existe um Deus que ele é sobre todo o universo. E o astronauta deixou bem claro isso na mensagem que ele passou. Exatamente, ele fez questão de registrar isso. Porque existe um Deus criador de todas as coisas. Vamos chamá-lo de Deus do universo. Mas esse mesmo Deus, ele está dentro do coração contrito e abatido. Então nós podemos perceber Deus quando uma nave como a Artemis 2 está no espaço. Mas quando nós estamos no nosso quarto clamando pela nossa família, pedindo que Ele guarde os nossos, pedindo que Ele nos ensine a amar. Né? E você colocou muito bem, Paulo, algo que alguns teólogos distorceram. Santo Agostinho disse, quem não vem a Deus pelo amor, vem pela dor. Ele não falou isso. Ele fez uma análise dizendo que tem duas formas que você se aproxima de Deus. E ele deixou bem claro, uma é pelo amor. Você quer Deus, busca Deus e encontra Deus. Outra é no momento da dor, que lamentavelmente você é colocado numa situação muito difícil e ali só Deus resolve. As pessoas me dizem assim, pastor, quer dizer então que eu só vou viver nesse mundo se eu for crente, que nem você é? Eu digo, não, você pode viver nesse mundo muito bem, sem ter Jesus no coração, é só ter dinheiro. O dinheiro é o que mantém o sistema desse mundo em funcionamento. Então, se você tem dinheiro e não tem Jesus, você vai viver bem nesse mundo. O problema é na hora que terminar essa vida. Ou que o teu dinheiro não te garante mais nenhum segundo vivo. Aí você vai precisar de Jesus. Só Ele. E crer em Deus ou não crer em Deus não faz com que Ele deixe de existir. Então, como é que nós podemos ter mais intimidade com Deus no dia a dia? Nós temos um selo dentro de nós. Né? Pouco se fala nisso, porque alguns creem que é um assunto mais teológico. Mas, na verdade, o selo que nós temos é o Espírito Santo. Ele convence, né, tanto para a salvação da justiça, do pecado e do juízo, quanto ele convence da presença de Deus. Nós falávamos, né, de se chegar a Deus pelo amor ou pela dor. Na hora da dor, não interessa quanto você tem na conta bancária. Não interessam os milhões que você tem à disposição. O que interessa é alguém que lhe ouça, alguém que lhe compreenda. E nesse momento nós precisamos ter uma participação bem definida. Primeiro, espiritual. Você precisa, né, quando um familiar está no leito de morte, quando o diagnóstico não nos é favorável, você precisa de uma comunicação com o Eterno, porque Ele precisa resolver questões que nós temos e só Ele pode resolver. Né? Nós não temos como dizer, olha, por que isso está acontecendo comigo? Porque vai acontecer com todos. Algumas pessoas me dizem assim, como o senhor fala da morte de uma forma tão natural? Eu digo, mas é a única coisa certa que nós temos que vai acontecer. Ela faz parte da vida. Exato. E ela vai tão acontecer. Importante falar, né? Precisamos compreendê-la, né? Compreendê-la, certamente. Então, nesse momento, quando você recebe de um médico um diagnóstico, olha, você tem câncer, na hora, o teu cérebro ele passa a ativar o antigo sistema reptiliano que só quer saber de sobrevivência. Quanto tempo eu vou ter, doutor? Quanto tempo eu vou durar? E nesse momento você precisa do Criador. Pode ter vivido uma vida inteira longe e distante dele. Nunca procurou um padre, nunca procurou um pastor, nunca foi numa igreja. Mas nesse momento algumas questões internas têm que ser respondidas. E
isso vai se dar também pelo acolhimento. Então, além de você ter esse contato com Deus, como é importante você ter alguém que dispôs do seu tempo para estar ali percebendo a tua dor. Né? Eu sou formado em neurociência, né? Com ênfase no comportamento humano. E uma coisa é muito interessante que a gente diz, a neurolinguística explica, você tem que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas a neurociência diz, isso é impossível, você não ocupa o mesmo lugar, né, no mesmo tempo a matéria não ocupa isso. Né? Então o que é na verdade a empatia? É você perceber a dor do outro. Quando você consegue perceber a dor do outro e compreender que poderia ser você ali, tu começa a te tornar mais humano, tu começa a demonstrar mais o amor de Deus, tu traz um testemunho que Deus é amor na prática, não na teoria. E um grande exemplo que nós temos são as pessoas que estão em leito de hospital. Nós todo o ano, quando vivia em Porto Alegre, no dia 24, dia da véspera do Natal, com o pessoal que nós tínhamos, o nosso grupo jovem, nós íamos no Hospital Cristo Redentor, e nos politraumatizados e naqueles que sofreram queimaduras. Os médicos abriam a porta da UTI para a gente tocar um violão e cantar, e N casos ali foram comprovados de melhora, porque alguém se importou. E muitas vezes no dia do Natal nós estamos ocupados com as festas, estamos ocupados, né, com a família chegando, né, que tal a gente fazer diferença? Fazer diferença, acolher. E no mundo tão tecnológico que nós vivemos, né, eu gosto de bater sempre nessa tecla, onde as pessoas querem parecer muito, né? E há um vazio muito grande dentro do ser humano hoje em dia, né? Casos de depressão, de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico, de doenças mentais, emocionais, né? Aquele buraco que muitas vezes nós vamos sentir em algum momento, porque as relações humanas que tanto nós conversávamos, elas estão deixando de existir. Esse tempo de convivência que nós estamos tendo aqui, essa conversa sadia e necessária, é algo que nós buscamos dentro do podcast, porque ela é muito importante para ajudar a salvar vidas, né? E essas relações sociais, né, essa falta de tempo, me chama muito a atenção, porque é um absurdo hoje as doenças mentais, espirituais e emocionais que estão acontecendo com todos nós. Né? Nós falamos muito, nós temos muitos seguidores na internet, mas não temos ninguém que nos segue no plano físico realmente quando nós precisamos, né? Inventa da gente precisar em algum momento, né, Paula? A quem recorrer? E aí eu só vou ressaltar a importância de viver em comunidade, né? Que aí é onde entra a congregação de vocês, o espaço de vocês, que com certeza as pessoas são acolhidas, as crianças também. Então, para completar essas nossas considerações, acho que tu tem muito a contribuir. A Vanessa coloca algo muito interessante. As relações humanas, elas esfriaram, tá? E hoje você precisa... Tem uma das necessidades, tem 8 necessidades básicas que eu ministro sobre isso. Mas uma necessidade básica do ser humano, ele tem que se sentir pertencente. Pertencimento é uma sensação que quando nós temos, ela nos traz alegria, paz, felicidade, porque age no campo das emoções. E as emoções a gente consegue sentir e perceber, não consegue explicar. Não. Você não acha uma explicação teórica sobre emoções, você consegue sentir e perceber. Então o que acontece? Hoje você precisa de pessoas. Muito embora no banco você não converse mais com o caixa, como falamos, ele não saiba a tua história, você não sabe a história dele, o banco te classifica pela tua movimentação, o saldo médio que você usa de produtos dele e acabou. Mas ainda tem seres humanos trabalhando lá e seres humanos sendo clientes. Numa igreja, seja ela católica, evangélica, em uma comunidade, que é o termo melhor para a gente trabalhar, como é bom quando você é recebido. E eu treino o nosso pessoal na igreja para dizer o seguinte para todos, para quem está nos assistindo aqui no podcast, para quem vai lá, né, em um dos cultos, em uma das celebrações, Jesus te ama como você é. Ele só não quer que você permaneça assim.
Porque muitas vezes a gente chega com dores. E tem pessoas que chegam, nos procuram, olha que ponto chegou o ser humano, né? São tão massacrados, que eles chegam, olha, eu tinha o sonho de vir nessa igreja, mas eu não me acho digno. E eu digo para as pessoas, que bom, muito bem-vindo, nenhum de nós aqui é digno, nenhum de nós mereceu, mas o amor dele nos atraiu. Quando a pessoa consegue perceber, e assim, Vanessa e Paulo, como nós temos a igreja, celebração no prédio, no templo, nós temos nas casas. Então, às vezes, a pessoa ela diz assim, olha, eu vou ser sincero para você, você é pastor, não quero ofender, eu estou indo numa célula da igreja no bairro tal, na casa de fulano de tal, mas eu não fui ainda lá. E eu disse, você está buscando Deus? Estou buscando Deus. Está indo na célula? Estou. Está te atendendo? Eu me sinto como a minha família. Eu digo, nosso objetivo foi alcançado. Se você quiser congregar no prédio, no templo, vai lá para cantar conosco, celebrar conosco, se alegrar conosco, receber uma palavra e poder servir aos teus irmãos. Nós precisamos dessas comunidades. O alcance, né, desse podcast aqui vai muito além do que a gente imagina. Eu estou falando com vocês e imaginando do outro lado ali pessoas que estão interessadas no assunto, né, que admiram vocês, gostam de vocês, seguem vocês, ou até mesmo que me conhecem o trabalho da igreja e elas estão querendo ver o que a gente está falando. Mas nesse momento, daquele lado ali, pode ter alguém que está pensando em tirar a vida, que vai ouvir, vai ver o trabalho lindo que vocês fazem e vai perguntar para si mesmo, o que me move? E a pessoa vai saber que o suicídio não move, que a dor da droga que causa essa dependência dela não move ela, né? Que a traição não move. Então, através desse trabalho missionário, esse serviço missionário de vocês, muitas pessoas vão ser alcançadas. Isso é o que me move. Amém. Amém. Então, nós estamos muito felizes também, queremos parabenizar, né, falar sobre o Júnior Rostirola, grande devocional, né, Café com Deus Pai, assim como nós temos o devocional da pastora Rosane, e ele conseguiu abranger, né, tantas ovelhas com a sua mensagem, com o seu livro físico, e nós temos o prazer de ter, né, de receber ele então aqui em Capão da Canoa. Já sei que é um sucesso, né, que nós queremos ir atrás, né, da palavra, da mensagem, também estar, né, com as pessoas, porque essa energia é muito boa. Quando a gente está numa congregação, numa comunidade, isso também nos aviva e nos faz sentir, né, a presença, o amor. Então, não sei se tu queres fazer alguma consideração sobre esse momento. A presença do Júnior é importante demais. Eu conheço o testemunho dele. Júnior Rostirola é o autor de devocional mais lido no mundo. E do podcast Café com Deus Pai, né, também. O mais, nesse momento é o mais, eu vou usar um termo que eu não gosto, tá? Mas o mais badalado, porque todo mundo quer saber o que é esse Café com Deus Pai. Então as pessoas buscam. Mas a história de vida do Júnior é uma história de superação, de traumas que foram curados, né? E o Júnior aborda a ferida que eu trato também, que é a mais difícil de ser tratada, que são as feridas paternas. O pai ele direciona. Você pega uma criança e coloca nas mãos de uma mulher, ela acolhe. Sim ou não? Sim. Ela traz por si, ela traz para junto dela. Você larga na mão de um homem, ele quer tirar a criança para cima, pegar, entender. Por quê? Porque a função de pai é encaminhar. Né? Exatamente, levar para o mundo. A mãe já é mais acolher. Né? E isso mostra que às vezes uma ferida paterna causa um trauma que vai passar por gerações. E a presença do Júnior aqui é uma grande oportunidade de cura de feridas paternas. Né? Às vezes a pessoa... E os pais ferem não é querendo ferir, né? Mas às vezes porque foram feridos. E ele tem uma história que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E Deus salvou ele. Exatamente. Ele buscou em Deus e foi alcançado por ele.
E hoje ele alcança E é muitos. a legítima que eu sempre digo assim, ele foi dando passo e Deus foi dando chão, né? Isso aí. Então, quando ele achava que nada ia dar certo, as coisas iam acontecendo. Então, é muito lindo e muito gratificante tê-lo aqui em Capão da Canoa, né? Nós estaremos lá, né, Paula, trazendo um pouco também dessa noite mágica que vai ser no final da tarde, né? Sim, a partir das 19 horas, então vai ser um momento muito importante para todos nós aqui. Serão muito bem recebidos, assim como a audiência de vocês também, que vai estar lá, com certeza. Voltando no assunto, aquele anterior, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu queria saber qual é a mensagem que tu deixaria para quem sente um vazio hoje. Esse vazio que a gente tanto fala, né? Qual seria essa mensagem? Eu acho que isso, para mim, é uma das perguntas mais importantes, porque existe um vazio hoje. E qual a mensagem para essas pessoas? A mensagem é que o vazio que nós temos, muito embora pareçam situações diferentes, é o mesmo tamanho, esse vazio no coração, essa dor na alma, é o mesmo tamanho de todos. E só Jesus que pode completá-lo. Não é uma religião, não é uma denominação, é o amor de Deus demonstrado através de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Eu estive no Nepal, na Índia. Se você for em Lumbini, no Nepal, até hoje tem a casa onde nasceu Siddhartha Gautama, o Buda, mas se você for em Vanasari, na Índia, você tem um lugar onde estão os restos mortais dele. Jesus, não existe restos mortais. Aliás, se existisse restos mortais, o cristianismo não existiria. Mas ele ressuscitou por amor a nós, e esse vazio, ele é comum a todo ser humano. Eu, não porque nasci numa igreja, mas porque eu fui ganhado para Jesus. A minha dor era muito simples. Eu enxergava Deus como provedor, criador, Senhor de todas as coisas e um poderoso Deus do universo, mas eu não enxergava Ele como Pai, porque o meu pai faleceu aos 6 anos de idade que eu tinha. Meu pai é um homem jovem, 52 anos, faleceu por um erro médico. Então eu cresci dentro da igreja, mas sempre cresci com aquela dúvida: Deus é tudo, Deus é amor, Deus é grande, mas Pai não. Até que o dia que o amor de Jesus conquistou o coração desse órfão, e eu pude compreender que o que eu precisava era Jesus no meu coração. Meu pai era apaixonado pela minha mãe. No tempo de sentar no ônibus, ele tirava o lenço, sempre andava de terno, e colocava para ela sentar no banco que alguém tinha sentado. Ele era encantado pela minha mãe e cuidou dos meus outros 4 irmãos muito bem. Eu fui o que menos convivi com ele. Mas hoje eu compreendo que eu precisava ter passado por essa dor, para ter Jesus no meu coração. E hoje, aqui em Capão da Canoa, eu sou pai de uma multidão, uma pequena multidão. E para viver o seu propósito. Para viver o meu propósito. Então, para cada um que está nos vendo hoje, as dores, elas são diferentes, mas o tamanho é o mesmo. Para aquele que está drogado hoje, o próprio Lobão, na música popular brasileira, disse: um café, um cigarro, um trago, tudo isso não é vício, são companheiros da solidão. Sim. E a gente ainda paga por isso. Então, quem está hoje nas drogas, no álcool, vivendo uma vida distante de Deus, traindo, trazendo dano a si mesmo, Jesus é o tamanho exato da dor que você precisa ter no seu coração e ser curada hoje. Nós precisamos do amor de Deus. Eu acho assim, para deixar como uma mensagem final, uma fala sobre a família, que é o nosso primeiro ministério, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que zelar, que a gente tem que ser exemplo. E a gente não é perfeito, a gente é pecador todos os dias, a gente está em busca da salvação, da graça, como a gente estava conversando. Então, que se a gente tiver famílias unidas, fervorosas, claro que a gente passa por muitas dificuldades, muitas pessoas passam, mas a base familiar é muito importante e a gente sabe que o inimigo quer destruir, Então, assim, como que as famílias, cada vez mais têm que se fortalecer. A gente sabe que a gente fala, mas o que move é os nossos exemplos, então, a gente procura ser pessoas melhores, assim como vocês estão lá na frente. Eu sempre digo que a gente é uma pequena estrela de algo muito maior,
né? Então, eu acho que a mensagem final tem que ser para as famílias, para que elas sintam que a gente continue nesse amor, né? E fortalecendo, apesar de todos os desafios, que Deus quer que estejamos unidos. Porque desistir é fácil, né? Muito fácil. Permanecer. Sabe, em caso da desistência, eu tenho notado o seguinte, após muitos anos trabalhando, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, em todas as áreas que ela abrange, né, o próprio suicídio. A pessoa não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com a sua dor. Como ela não consegue acabar com a sua dor, com o seu sofrimento, ela entende que tirando a vida, isso para. Mas respondendo a tua pergunta, Jesus, o primeiro milagre dele aconteceu em Caná da Galileia, em uma festa de casamento, em uma casa onde acabou o vinho. A mãe dele, Maria, chamou ele e disse, Jesus, dá o teu jeito, resolve. Né? Jesus, não é a minha hora. Não é a minha hora, mas é no pedido de mãe, então a senhora manda, eu vou realizar isso. Ele transformou água em vinho. A alegria não se perdeu naquela casa. Não era em uma sinagoga, não era uma igreja, era em uma casa. Né? Então isso tem a ver com mesa. O milagre daquele momento de Jesus explicar para os seus discípulos que ele teria que ser retirado da presença deles, eles estavam em uma mesa. Jesus, quando chega próximo aos discípulos que iam no caminho de Emaús, depois da sua morte, não perceberam ele ali, eles só foram perceber Jesus quando ele estava à mesa e partiu o pão. Um disse para o outro, como que nós não entendemos? Será que a gente não viu que era ele? Não é? Então Jesus tinha um elemento que era muito importante, que era a mesa. Nas nossas casas, a gente tem as mesas também. Nós ajudamos uma família da igreja que eles não tinham condição. Eles falaram, na nossa cozinha não tem mesa, não tem cadeira, não tem nada. E a gente teve um cuidado de reunir os irmãos, a gente deu uma mesa para juntar os filhos e os pais. Você não imagina o resultado que deu isso. Mesa é lugar de relacionamento. Não é? Então é na mesa que a gente encaminha, é na mesa que a gente abre o coração, na mesa que a gente busca ajuda. E a igreja, para nós, é uma grande casa, onde tem uma grande mesa e o nosso Pai está junto ali para nos orientar em todas as coisas. Eu não me considero um cristão diferente dos outros. Eu digo na igreja que eu sou um irmão como qualquer um que está naquela casa, com uma responsabilidade diferente. Né? Então, eu ajudo as pessoas a se chegarem à mesa do Pai. Por isso que eu amei o devocional do João Rostirola, é café com Deus Pai. O Pai está na mesa. Vamos lá buscar o nosso alimento, Ele está ali, deixando tudo à disposição. Então, o mais importante, gente, é a família. Você pode pensar, olha, sou uma pessoa sozinha e não tenho família. Você chega à família de Deus. Você vai ser muito bem recebido, vai ser cuidado e vai ser tratado. Então, família é um propósito de Deus. Nós devemos cuidar da nossa e cuidar da grande família de Deus ao redor desse universo. Que volta ao mandamento lá do início, né? Exatamente. É isso, que coisa linda, né? Entregar a nossa vida a Deus, entregar o nosso trabalho a Deus. Sempre saio de casa entregando o meu dia a Deus, porque se Ele não coloca o chão dele para que eu passe, parece que nada faz sentido. E quando a gente começa a entender isso, né, Paula? Que é a própria pergunta da intimidade, né? Como é que eu tenho intimidade com Deus? É lavando a louça, né? É indo para o trabalho, é no momento que eu vou levar o meu filho para a escola que eu coloco um louvor, é na hora de dormir que eu não esqueço de agradecer ou de fazer uma oração. Então, sabe, é simples, né? Mas às vezes o mundo nos leva para outros. E é aquele tempo do sentir, né? A gente precisa sentir, porque às vezes do nada, né? As coisas acontecem e não é do nada, é Deus conversando conosco. Né? Ai, por que não aconteceu tal coisa? Ou por que não deu certo isso? Ou por que... As pessoas têm muito imediatismo, né? E querem que as coisas aconteçam de forma rápida, só que a vida não acontece assim. Muitas vezes, meninas, tanto em casa quanto na igreja, alguém diz, pastor, a gente está com essa situação, ou a minha esposa, olha, precisamos resolver isso. Eu digo, nós vamos resolver. Sim.
só não me pergunta como. Por quê? Eu saio dali, às vezes vou para a beira da praia, nós somos privilegiados. Você pode pegar a família, dar uma caminhada na beira da praia, sentar para tomar um chimarrão, né? Dar uma corridinha às 6 da manhã, que nem eu fiz hoje. Isso é ótimo. Eu chego ali, olho aquela imensidão do mar e eu digo sempre, né, Senhor, eu disse um dia que acreditaria em Ti para tudo. Eu estou precisando de Ti. Mas na hora, parece que Ele inunda, Ele enche aquele carro ali, é tudo que eu preciso. E é no tempo dele. É no tempo dele. Então, a gente fica muito feliz. Né? Que conversa maravilhosa, né? Encheu o nosso coração de alegria. Sentir Deus aqui presente na nossa conversa. É o Espírito Santo que transforma, que aquece, que faz, né, esse fogo transcender, né? Fica fácil para a gente explicar que ele está aqui, né? Nossa, é muito bom, né? Então, por isso que a gente gosta e a gente fala muito, para que vocês sintam, para que vocês procurem, né? Da forma de vocês, né? Gratidão, então, que Deus abençoe as nossas famílias, os nossos lares, todos os movimentos, né? E as pessoas que convivem com a gente, que tu possa sempre ser esse instrumento de Deus, de amor, né? Levando a palavra, o acolhimento, né? Que Ele é a razão, o início, o princípio e fim, né, de todas as nossas vidas. Muito obrigado, eu que agradeço, Vanessa e Paulo, ficaria aqui conversando com vocês o dia inteiro, né? Porque é uma conversa prazerosa. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Levar o nome do nosso podcast, O Que Te Move, para sua comunidade, né? Esse projeto que a gente volta a dizer que nasceu no nosso coração. Pessoal que está do outro lado aí da tela, que nós temos o nosso canal no YouTube, né? @O Que Te Move. Já segue lá, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, já tem muito material lindo para você já maratonar, né, no YouTube e também... Spotify. E já tem Spotify. No Spotify também, tá indo daqui a Porto Alegre, bota no Spotify, vai escutando o podcast, que com certeza em algum momento algo vai te tocar. É isso aí, então. Muito obrigada, gratidão, até o próximo episódio. Até a próxima.